Olá, investidor, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Saiu o resultado da Copasa, um resultado que não foi bom, mas vamos conferir aqui conosco. Vamos ver os níveis de reservatório, resultados do quarto tri do ano, dívida, novo preço teto 2025 e possível privatização. Continue conosco, deixe um joinha no vídeo, se inscreva no canal. Começando pela situação hídrica, os níveis de reservatório vêm se mantendo em torno dos 80%, 90%. Nesse atual momento, os níveis de reservatório da Copasa estão em 82%. Então, não tem nenhuma crise hídrica à vista. Lembrando que aqui refere-se ao sistema Paraupeba, que é o maior em que a Copasa opera. Verificando durante o ano, os volumes distribuído e medido, aqui na ótica consolidada, houve um aumento do volume distribuído em 2024 de 3,4% e do volume medido de 2,3%, isso em água. Em esgoto, houve um aumento do volume medido em 2,7%. No quarto trimestre, houve uma diminuição entre esses volumes. A empresa cita que no quarto trimestre de 2023 teve um forte aumento de consumo referente à forte onda de calor que estava acontecendo na época. E agora, nesse último trimestre, não foi tão acentuada, então o consumo de água cai um pouquinho. A Copasa tem cobertura de água em 99%, esgoto coletado e tratado em 77,3%. E destaca que o robusto programa de investimento que ela divulgou para 2025 até 2019, para fazer a universalização do esgoto, estabelecida pelo novo marco de saneamento. Esses investimentos nós vamos ver mais para o final do vídeo. Vamos para a receita líquida, comparando o quarto TRI 24 com o quarto TRI 23, a receita líquida ficou estável em 0,1%. Não teve um aumento, isso devido ao que aconteceu no quarto trimestre de 2023, que teve um consumo muito forte. Com relação ao ano de 2024, a receita da Copasa aumentou em 6,8%. Não foi um grande aumento assim. Uma boa notícia é que a inadimplência continua caindo. Em dezembro de 2023 ficou em 2,97%, em dezembro de 2024 ficou em 2,92%. A Copasa destaca que esse índice é o menor observado desde setembro de 2016, que é o início da série histórica. Então, é o menor índice de inadimplência da história, um fato muito positivo. Com relação aos custos, o total de custos de despesas no trimestre aumentou em 7,4%. Os custos administráveis cresceram 4,2%, que é os custos ao qual a empresa tem controle. Houve um aumento de 34% nos serviços de terceiros, aumento muito forte, mas teve uma boa redução de perda por redução de valor. E os custos ao qual a empresa não tem controle cresceram mais, 12,2%, totalizando 7,4%. No ano de 2024, os custos administráveis aumentaram menos ainda, 2,7%, e os custos não administráveis aumentaram mais, 15,7%. Destaque para combustíveis e lubrificantes com aumento de 14,2%, finalizando com um aumento em 4,5% nos custos e despesas. Vemos aqui que a receita aumentou quase nada e os custos aumentaram um pouco mais. Só por aí já dá para prever que o lucro não teve um bom aumento. Aqui que vem o problema. Resultado financeiro. No quarto trimestre, o resultado financeiro ficou negativo em 109 milhões de reais. No quarto trimestre de 2023, tinha ficado negativo em apenas 22 milhões. E no ano, o resultado financeiro líquido ficou negativo em 327 milhões, ante ao resultado negativo de apenas 2 milhões em 2023. E o que mais pesou nas despesas financeiras foram
variações monetárias e cambiais, com aumento de 172%. Ela destaca tudo isso aqui: variação cambial sobre financiamento em moeda estrangeira, euro, decorrente da forte desvalorização do real em 2024. Aqui tem um registro de reversão de provisão extraordinária, celebrando em ação coletiva trabalhista também. A dívida da empresa aumentou. E outro fator importantíssimo, aumento das taxas básicas de juros em 2024. Inflação medida pelo IPCA, comparada a 2023. Então, o resultado financeiro foi péssimo, porque ela tem endividamento em moeda estrangeira. Com a desvalorização do real, esse endividamento acaba crescendo. Dessa forma, olhando para o lucro, ficou em 271 milhões. Vejam o peso do resultado financeiro líquido. No quarto trimestre de 2024, houve perda de 109 milhões. E no quarto trimestre de 2023, houve perdas de apenas 22 milhões. Isso resultou na queda de um lucro de 23,5% na base trimestral. Uma queda muito forte. No lucro líquido anual de 2024, teve uma queda de 4,5%. O lucro atingiu 1,3 bilhão, né? E veja o resultado financeiro de novo. Resultado financeiro líquido ficou em 300 milhões negativo. Em 2023 tinha ficado no 0 a 0 praticamente. E mesmo aqui o resultado operacional sendo maior de 2024 ante 2023, cresceu 11%, mas o resultado financeiro jogou tudo isso para baixo e a queda no lucro líquido ficou em 4,5%. E aqui ele fala, essa queda foi decorrente principalmente das variações cambiais, em função da desvalorização do real frente ao euro. Indo já para o endividamento, vemos que o EBITDA deu uma leve subida, mas como o endividamento subiu, a margem EBITDA caiu de 40% para 39,7%. Que dívida bruta e dívida líquida. Vemos a dívida líquida em 2024 ficou em 5,37 bilhões, um forte aumento. E a relação de alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA, que era de 1,5, aumentou para 1,9 vezes essa relação. E a questão é que vem aí muito mais investimentos, o que irá aumentar a alavancagem da Copasa. Outro quadro importante de olhar são como é composto a dívida, né? Vemos aqui que um fato positivo, pelo menos na minha opinião, que de 2022 para cá, a dívida atrelada ao CDI caiu de 49% para 29%, uma queda muito expressiva. E o aumento da dívida atrelada ao IPCA, que passou de 19% a 35%. Por que eu considero positivo? Porque ao longo dos últimos tempos, o CDI variou mais que o IPCA. Vejamos que a taxa de juros em 2020, 2021 estava menos de 3%. E na data que estamos gravando esse vídeo, a taxa Selic está em mais de 14%. E o IPCA não varia muito. Mais um ponto negativo é a dívida em moeda estrangeira, que passou de 4,8% da dívida total em 2022 para 20% agora em 2024. Então, a Copasa está sujeita a variações cambiais. E o restante, temos 13% em TR, 2% em TJLP e outros. Em 20 de dezembro de 2024, a Copasa anunciou um novo programa de investimentos, um programa de praticamente 17 bilhões de reais. Esse programa terá fortes investimentos. Em 2025, que vai totalizar 2,5 bi, e de 2026 até 2030, a empresa vai investir por ano acima de 3 bilhões. Isso é uma outra preocupação do mercado, para cumprir aquele marco do saneamento e universalizar coleta e tratamento de esgoto. Em 2024, a empresa
investiu 2,2 bilhão, um forte aumento comparado aos anos anteriores. Outro ponto, agora recente, dia 21 de março, a Copasa anunciou um dividendo complementar, dividendo muito baixinho, de 3 centavos por ação, com data com 26 de março e a data de pagamento a ser definida na Assembleia Geral Ordinária, que vai acontecer em abril. Copasa costuma ter data com em março, junho, setembro e às vezes em dezembro, como tivemos em 2024. Além desse dividendo de 3 centavos, temos mais proventos em aberto. Temos um JCP de 39 centavos, um dividendo de 17 centavos que será pago dia 25 de abril, mais um JCP de 29 centavos que vai ser pago dia 20 de abril também. Tem 2 pagamentos aqui, no mês de abril. E esse dividendo que nós falamos agora, fora um possível dividendo extraordinário. Vemos aqui o preço da Copasa, R$ 23,39, uma empresa que subiu muito nos últimos 12 meses, um preço sobre lucro de 6,35 vezes, P sobre VP de 1,13%, dividend yield atual de 13,59%. E nos últimos 5 anos, a média de dividend yield da Copasa fica em 11,03%. Uma excelente média, mesmo considerando aqui 2022 e 2021, que foram anos em que ela pouco pagou. E olhando tudo isso, como fica o preço teto? O preço teto mudou? Mudou. Até novembro do ano passado, a expectativa para a Copasa era muito boa. Até que em dezembro ela anunciou esse programa de investimentos, o maior da história. E aí já não é a mesma coisa. E agora tivemos um balanço fraco no final de 2024. Um balanço muito por causa da variação cambial. O que esperar da Copasa para 2025? Os investimentos vão corroer bastante o lucro no curto prazo. Então, na minha opinião, não teríamos um forte aumento de lucro para 2025 e se o câmbio continuar se depreciando, os resultados serão cada vez piores. Lembrando que nesse primeiro trimestre de 2025, a moeda brasileira se valorizou. Então, teremos um resultado financeiro melhor do que o quarto trimestre de 2024. Mas e aí, será que vai parar por aí? O que eu fiz aqui? Se eu considerar o mesmo lucro de 2024 para 2025, que é 1,3 bilhão, o preço teto fica em R$ 24,42, uma margem de segurança de apenas 4%. Se eu pegar o resultado do quarto TRI de 2024 e multiplicar por 4 vezes, em tese teríamos o resultado do ano de 2025. Esse resultado vai dar um preço teto de apenas R$ 20,44. Margem de segurança negativa, porque ela está custando R$ 23,39. E nessa situação, o dividend yield da Copasa ficaria em apenas 6,12%. Como eu busco 7%, a margem de segurança fica negativa. Aí outra simulação, pega esse valor, faz uma média, pega esse valor de 1,8 bilhão, soma com esse de 1,3 e divide por 2. É uma média entre esses dois resultados, teríamos um lucro de 1,2 bilhão. E o dividend yield não melhoraria muito, 6,71%. E ainda assim estaríamos um preço teto de R$ 22,43, sem margem de segurança. A princípio, eu vou me basear nesse preço teto de R$ 22,43, até sair o resultado do primeiro trimestre de 2025. E o que isso quer dizer? Nada de aporte na Copasa, pelo menos por enquanto. Aqui, nós não estamos considerando os dividendos extraordinários, porque isso mudaria tudo isso. Não posso investir em uma empresa apenas pelos dividendos extraordinários. E mais alguns fatores que prometem trazer volatilidade às empresas de Minas Gerais é a possível privatização da CEMIG e Copasa. E se não bastasse isso, tem outra coisa, uma possível federalização, como eu falei no vídeo da CEMIG, o vídeo passado. Vou repetir, uma possível privatização
iria destravar muito valor das empresas. Mas uma federalização, a empresa seria, no primeiro momento, severamente penalizada nas suas cotações. Isso é o que achamos, ninguém sabe o que vai acontecer. O que é certo da CEMIG e da Copasa é o que vamos ter volatilidade. Preço subindo muito, preço caindo muito, saindo notícias. Esses resultados, então, na minha opinião, vai ter muita variação de preço e muita oportunidade também para quem opera opções e para quem busca um preço menor para aporte na empresa. Então, esse foi o vídeo, um pouco desses resultados aqui, acho que ficou muito longo. Muito obrigado por ter assistido. Continue conosco, se inscreva no canal, deixe o joinha no vídeo, faz um comentário se você tem Copasa. Vai continuar aportando? Muito obrigado, bons investimentos e até o próximo vídeo. Tchau!